quinto ano, tudo bem com vocês? Então, mais uma vez aqui, professora de Ciências, está dando continuidade ao nosso conteúdo. E hoje nós vamos entrar no assunto de ambiente e sustentabilidade. A gente vem falando sobre a água, o consumo da água, e agora a gente vai entrar na parte do meio ambiente, como conservar e tudo, tá bom? Então, eu quero que vocês coloquem na página 22 até a página 38 a data de hoje, que é dia 15/9/2020. Então, vamos lá. O que isso quer dizer? Ambiente e sustentabilidade. Bom, lá no livro de vocês tem essa imagenzinha e tem um texto escrito por Paula Saldanha. Vamos ler aqui sobre a história do passarinho Tuk-Tuk, em busca da pequena praia onde nasceu. Tuk-Tuk olhava para o horizonte e não via sua prainha. Essas praias eram bem diferentes, eram grandes, sem mato, e quando o Tuk-Tuk percebeu, estava no meio de uma porção de gente. Gente até não acabar mais. Era gente na areia, era gente no mar, era gente numas estradas pretas e cheias de coisas muito altas. Só não tinha floresta. Bom, depois disso a gente vai responder essas perguntas. Vocês, no caso, né? Primeiro, descreva o ambiente observado pelo passarinho Tuk-Tuk. Então, ele observou que onde ele morava antes, né? Que era floresta, já não é mais. Ele já via muitas pessoas, o asfalto, ele já não via a floresta, a própria casa dele ele não via. 2. Tuk-Tuk percebeu que havia gente numas estradas pretas, cheias de coisas muito altas. O que poderia ser essas estradas pretas? Essas estradas pretas são os asfaltos que cobriu ali a estrada, que era de chão, né, normalmente, né, uma floresta. Então, essas estradas pretas eram o asfalto. 3. Quem foi responsável pela modificação na praia, na floresta e pela construção das estradas? Quem são responsáveis somos nós, seres humanos, que construímos ali. 4. O ambiente observado pelo passarinho Tuk-Tuk é adequado à sobrevivência dele? Por quê? É adequado para os animais, tanto pelo Tuk-Tuk como pelos outros animais, como macaco, outros tipos de pássaros? É apropriado? Não, porque ele já não viu floresta. O habitat dele é na floresta, em cima das árvores, então não tinha como ele sobreviver. Então, essa é a resposta, tá? E aí agora a gente vai falar sobre os problemas ambientais. Bom, desde que surgiu o planeta Terra, o ser humano ele foi se adaptando aos mais variados tipos de clima e às diferentes condições ambientais. Além disso, ele aprendeu a modificar o ambiente e a obter dele elementos necessários para a sua sobrevivência. Nenhum outro animal é capaz de modificar tão profundamente o ambiente quanto nós, seres humanos. Entretanto, a ação dos seres humanos no ambiente nem sempre é positiva. Muitas vezes ela vai provocar problemas ambientais, né? Como, por exemplo, temos a destruição da biodiversidade, temos o esgotamento de recursos naturais e também a poluição do ar, né? Destruição da biodiversidade. O que é biodiversidade? Bio significa vida e diversidade de diverso. Então, vai o quê? Biodiversidade ele vai destruir essa variedade de seres vivos, né? Temos aí o esgotamento dos recursos naturais, com o uso, como é que eu posso dizer, demasiado, que é muito uso, né? Eles acabam destruindo os próprios recursos naturais, usando demais. Por isso que é bom a gente usar as coisas, não precisar comprar as coisas que a gente tem em grandes quantidades, coisas desnecessárias, porque isso favorece o uso contínuo dos recursos naturais que vão uma hora vai acabar, vai ficar poluído os nossos recursos naturais, porque tudo que a gente tem, a gente tira da natureza. Fabrica as coisas, os nossos materiais que a gente utiliza. Também temos a poluição do ar, da água e do solo. Quando você produz coisas, as indústrias, qualquer coisa, tipo roupa, sapato, carros, celulares, tudo isso nas indústrias você emite gases que vão poluir o meio ambiente. A gente vai ver isso mais adiante, mais detalhadamente. Da água e do solo também acontece.
quando tem uma mata ciliar, que são os matos ciliares? As matas que ficam ali ao redor dos rios, elas acabam sendo destruídas, vai poluir aquele ambiente, aquela água. Vai vir poluentes ali, esgoto jogando na água, no solo também. Olha só, diariamente nós nos alimentamos, utilizamos diversos produtos, consumimos energia e produzimos lixo. Todas as atividades humanas interferem na natureza e podem causar problemas ambientais. Tudo que a gente faz, a gente gera lixo. De qualquer forma, a gente vai poluir. Só que a gente tem a opção de poluir menos, de que o nosso resíduo não afete tanto o meio ambiente. Esse é o nosso dever. Poluição. A poluição ela causa degradação do solo, da água e do ar. Uma das principais fontes de poluição que enfrentamos atualmente é o acúmulo de lixo. Tem essa imagem aí de um lixão, né? Que vocês estão vendo. E temos ali, ó, o lixo ele produz chorume. Chorume que é um líquido tóxico que pode contaminar o solo e a água. Sabe aquele lixo que fica um monte de tempo e sai aquele líquido que tem um cheiro forte, ruim? Então, aquilo ali é o chorume, que é o resultado ali de vários lixos ali por um tempo que aquele líquido escorreu. Aquilo ali é muito tóxico para o meio ambiente, para o solo e para a água também. Desde a hora que acordamos até a hora em que vamos dormir, nós produzimos lixo. É a casca da banana, a caixinha onde estava o leite, a sacola plástica usada para transportar os produtos no supermercado, a garrafa de suco e entre outros. Todo esse lixo, quando não é descartado de forma correta, ele provoca sérios problemas à natureza, pois contamina o solo e a água. Um exemplo de má destinação do lixo são os lixões, locais onde pode haver contaminação por várias doenças. Como eu falei, a imagem aqui do lado do lixão, tem várias doenças. Ali não é um lugar apropriado para se morar. Tem pessoas que vivem de coletar ali, mas não sabem o risco que tem da pessoa se contaminar com uma doença e acabar indo à morte mesmo, né? Porque ele tem vários tipos, tá tudo misturado. O lixão, ele não é uma coisa apropriada, porque não está separado. Tem lixo de todas as maneiras e pode ter alguma coisa contaminante, uma doença ali que a pessoa pode pegar. Aqui, ó, o plástico, temos aqui a imagem do peixezinho, né? No oceano ali. O plástico ele demora vários anos para se decompor na natureza e quando é jogado nos rios, pode chegar aos oceanos ou ficar depositado em praias e restingas, comprometendo o ambiente. Tá ali, ó, o peixinho ali, ó, tá interferindo ali na sobrevivência dele. Detergentes e óleos despejados pelas indústrias e casas nos rios também poluem a água, assim como os agrotóxicos, fertilizantes e outros produtos utilizados na agricultura. Ali a gente está vendo o rio, né? Contaminado. Ali nessa imagem temos o homem que está segurando uma varetinha. Ele está fazendo o quê? Ele está jogando agrotóxicos. Para quê? Para matar as pragas ali da plantação, que ele vai vender isso dali. Parece que é couve, né? Não dá para ver direito essa plantação, mas parece couve. E ele vai matar os fungos, as lagartas, essas coisas que destroem as plantações que ele pretende vender e a gente pretende consumir. Porém, esses agrotóxicos, eles são prejudiciais na nossa saúde. Tem toda uma legislação para você usar os que são menos prejudiciais e tem todo um cuidado para você utilizar esse produto. Olha só, se a água usada nas indústrias, casas e plantações não for tratada, ela pode poluir os ecossistemas. Tá? Temos aqui, ó, óleo em cima ali do rio, né? O que acontece? Se ele ficar aquele óleo ali em cima daquele rio, ele vai impedir da entrada do sol ali, vai impedir ali da atividade daquele ambiente ali do rio. Bom, olha só, temos a imagem aqui de uma estátua danificada pela chuva ácida. O que são as chuvas ácidas? Elas são ocasionadas pela combinação de poluentes da atmosfera com a água das nuvens, que vai se precipitar em forma de chuva. Então isso aqui é por causa de quê? Por causa da poluição, dos gases. E quando vem as nuvens e vem a chuva, ela vão se fundir ali, digamos assim, né? E vai acabar caindo. O que vai acontecer? Vai corroer ali as coisas, ali como a estátua está toda corroída aqui, ó. Nas grandes cidades, onde a circulação de veículos nas ruas é maior e há fábricas que lançam no ar muitos poluentes, ocorre a poluição do ar.
Além de ser prejudicial à saúde, podendo provocar alergias, asma e outras doenças respiratórias, a poluição do ar pode causar a chuva ácida, que a gente estava falando sobre isso. Então, a poluição do ar ela gera todos esses prejuízos. Aqui, olha, vamos agora falar do efeito estufa. Outro grande problema ambiental que é associado à poluição do ar. Bom, a atmosfera ela é formada por vapor de água e uma camada de gases, como o gás carbônico e o gás metano, chamado de gases do efeito estufa. Então, esses dois gases, gravem aí, são gases do efeito estufa. Esses gases recebem esse nome porque têm a capacidade de segurar o calor do Sol na atmosfera, assim como uma estufa usada para cultivo de plantas. Sem o efeito estufa, a temperatura da Terra durante a noite ficaria tão baixa que não seria possível haver vida da forma como acontecemos. O que acontece? Esses gases eles são naturais para que o calor do Sol fique preso por causa desse efeito que causa do efeito estufa. É normal isso acontecer para que fique com uma temperatura que a gente consiga sobreviver. Porém, a gente acaba produzindo muito desses gases nas indústrias, queimando lixo. Então, esses gases que era normal, digamos assim, que era bom, acaba sendo exageradamente produzido. Isso vai fazer com que esse efeito estufa ele esquente o planeta, né? Olha só, o efeito estufa é um fenômeno natural responsável pela manutenção de uma temperatura adequada para a existência dos seres vivos na Terra. Então, é um fenômeno natural. Porém, não precisava ser de tanto exagero, tantos gases assim. Acabou que os gases do efeito estufa, em vez de ele aquecer a Terra, ele acaba esquentando demais, digamos assim. E aí temos essa imagem aqui, o Sol, olha aqui, ó, a fotinho do planeta aqui, ó. O Sol ele envia ali o calor, né, e tal. Uma parte volta, uma parte entra, e os gases do efeito estufa ele fica no meio, impedindo de que todo esse calor volte. Vê que boa parte volta pro espaço, que tem a outra setinha aqui, e uma parte fica para aquecer. Só que se tiver muito desses gases ali, exageradamente, não vai nada para fora, vai ficar aqui, abafando muito, esquentando muito o planeta. Então, algumas atividades humanas que produzem os gases poluentes. Temos comprar muitas coisas, e quando a gente compra bastante coisa, a gente favorece mais produção dessas coisas. Então, vai gerar mais gases, as indústrias vão ter que produzir mais sapato, mais roupa, qualquer coisa. E aí vai produzir em mais quantidade, isso vai favorecer a produção desses gases poluentes. Andar de carro, porque a queima ali do combustível também libera gases poluentes. Queimar a floresta para produzir alimentos ou colocar uma indústria para funcionar. Então a indústria ela vai gerar esses gases. E queimar a floresta também gera gases poluentes. Não só a floresta, mas o lixo da nossa casa também, do nosso quintal. Né? Inclusive, isso é proibido, né? Você ficar fazendo isso por causa dessa poluição. Bom, com a intensificação do efeito estufa, mais calor é retido na atmosfera e mais quente o planeta se torna. Em razão da maior quantidade de calor aprisionado, começam a ocorrer mudanças climáticas na Terra, os quais podem trazer sérias consequências para os seres vivos. Como, por exemplo, temos aqui uma imagem de um carro aqui, está inundado aqui essa rua. Aumento do nível do mar. Olha só, as temperaturas mais altas elas provocam o derretimento do gelo das calotas polares e com isso a elevação do nível das águas do mar. Assim, se a temperatura da Terra continuar a aumentar, muitas regiões costeiras elas serão inundadas e milhões de pessoas terão que deixar as suas casas. As regiões costeiras são as que ficam perto ali do mar. Então o mar ele vai subir, né, o nível das águas, e daí essas pessoas que moram ali próximo vão ser prejudicadas. Bom, mudanças severas no clima, né? O aquecimento global ele pode provocar aumento da quantidade de chuvas, invernos mais quentes e verões mais secos, tempestades, inundações e secas cada vez mais frequentes
Essas mudanças podem interferir no ciclo de vida de várias espécies de animais e plantas e até mesmo na agricultura. Como a gente pode ver aqui esse solo todo rachado, ó, todo seco, como é que faz uma plantação ali? E na imagem de baixo temos ali o urso, né? Que vai o que acontecer? Vai ter a extinção de seres vivos. Já que ele não vai ter o ambiente para ele sobreviver, ele vai morrer e não vai conseguir. Então, olha, as mudanças climáticas afetam seres vivos em todo o mundo, como os ursos polares e as focas, que já estão sofrendo com o degelo. Por isso que a gente tem essa imagem aqui. Olha só, já pensou? Ele em cima de um bloquinho de gelo. Como é que ele vai sobreviver, esses animais? Bom, e aí, vamos agora falar sobre o esgotamento dos recursos naturais e destruição da biodiversidade. Bom, quando a gente explora demais e de uma forma excessiva os recursos naturais e temos a falta de cuidado com a natureza, vamos fazer o quê? Provocar muitos danos ao meio ambiente. A exemplo disso, temos a erosão do solo, a destruição de habitat, a extinção de plantas e animais, além da poluição da água, do ar e do solo. O que é essa erosão do solo? Quando você tira bastante, principalmente é mais grave ainda quando acontece nas matas ciliares, que são as matas em volta dos rios. Se tirar aquela mata, aquele solo vai fazer o quê? Com o vento, com a chuva, ele vai acabar sendo, aquele solo ele vai acabar indo para o rio, né? Aos poucos o vento vai levando aquele solo. E aquele rio ele vai acabar sendo prejudicado, porque acabou que o solo ele foi caindo aos poucos ali. Isso é um tipo de erosão. A destruição de habitat, como eu falei ali na imagem, né, dos ursos polares e vários outros também. Quando você tira uma floresta e vai plantar uma empresa, uma indústria, você acaba tirando ali várias coisas. Além das plantas e das árvores, você vai tirar os seres vivos que ali sobrevivem. Você está destruindo os lares deles, o habitat deles. Poluição da água, você acaba também fazendo isso. Do ar, que você vai produzir os gases, e do solo também. Olha, os desmatamentos e as queimadas geralmente são realizados para abrir espaço para a criação de gado e a agricultura também, assim como para a expansão de cidades e a construção de estradas, as BRs também. Aqui temos duas imagens. Pessoal, a retirada da cobertura vegetal deixa o solo exposto à ação da chuva e do vento. Temos ali uma foto da queimada ali, ó. Do outro lado, temos a destruição de habitats, temos ali a caça ilegal e o tráfico de animais, são os principais responsáveis pela extinção de espécies humanas, pela extinção de espécies animais, né? Quando você acaba fazendo isso de uma forma ilegal. Aqui, ó, os seres humanos já provocaram a extinção de muitas espécies de seres vivos. Animais como a onça pintada, o boto cor-de-rosa, a ararinha azul estão em processo de extinção. Além de animais, muitas árvores se encontram ameaçadas de extinção, como a embuia e o palmito jussara. Tá? Olha só, observe a foto de uma parte do Rio Negro, localizado na Amazônia. Temos uma foto aqui que está no livro de vocês, muito bonita por sinal. Ali é a foto de parte do Rio Negro. Aí a gente vai ver aqui de uma outra maneira, aqui uma foto mais exemplificando ali. Essa faixa de floresta que existe ao longo do curso de águas é chamada de mata ciliar, como eu falei para vocês, né, sobre a mata ciliar que fica ali ao redor ali dos rios. Ela responde diretamente pela qualidade da água, pois evita que o solo sofra erosão e serve de barreira para a entrada de lixo. Então, quando as plantações estão aqui, enraizadas aqui do lado, esse solo ele não vai assorear, não vai cair o lixo ali. É como se fosse os cílios. Mata ciliar é como se fosse os cílios dos nossos olhos. Nossos cílios eles são para proteger de cair sujeira dentro do nosso olho. Então, da mesma forma é nas matas ciliares, que elas vão proteger ali os rios. Temos aqui de um lado a mata ciliar, ela protege as margens dos rios da erosão, que serve de barreira para a entrada de resíduos, que é lixo no caso. Do outro lado, olha só, quando não há mata ciliar, o solo fica desprotegido e sofre a erosão. Ele vai acabar, com o longo do tempo, entrando ali para dentro do rio, vai fechar esse rio vai ficar assoreado, ou seja, ele vai diminuir o rio. O solo da margem, assim como o lixo, é carregado para dentro do rio pela água da chuva, pelo vento também pode ser.
Então, por isso que é importante não desmatar essas áreas, que elas são a proteção ali dos rios, que tem ali muitos animais, inclusive a gente se alimenta desses animais, que são os peixes. Olha só, aí temos ali o desenvolvimento sustentável. Diante assim, do uso sem moderação dos recursos natural, né, do planeta, surgiu a necessidade de uma mudança de comportamento por parte dos seres humanos em relação ao meio ambiente. E essa nova maneira de se relacionar com a natureza é chamada de desenvolvimento sustentável. Por isso que tem aqui uma imagem, olha só, da mulher fazendo como se fosse uma página, né? Tirando ali os gases poluentes que está ali nas indústrias, o lixo jogado de forma incorreta. Então vamos virar essa página, quer dizer, essa imagem, vamos virar essa página e proteger o verde da natureza, porque isso vai diretamente afetar a nossa vida, a nossa saúde também. Como que a gente vai fazer isso? Vamos ver agora. Olha só, o desenvolvimento sustentável é aquele que permite o uso dos recursos naturais para suprir as necessidades da geração atual sem comprometer as futuras gerações. Os nossos filhos, os nossos netos, eles vão poder ter acesso aos recursos que a gente tem hoje. Se a gente cuidar, esses recursos vão ficar aí por muito tempo. Agora, se a gente não cuidar, vai ter o esgotamento dos recursos. Veja como você pode contribuir para o desenvolvimento sustentável. Como? Temos aqui essa imagem, né? Tá no livro de vocês. Aqui, ó, sempre que possível, opte por andar de ônibus. Aqui temos uma imagem de ônibus. Por quê? Você andando de ônibus, você já vai estar usando aquele transporte, não vai produzir aquele gás do seu carro, da sua casa, da sua família. Porque se todo mundo usar, vai ter mais gases poluentes aí para o meio ambiente. Então, se a gente usar só sempre que possível usar o coletivo do ônibus, a gente vai estar produzindo menos gases poluentes. O chuveiro, gente, ele é o maior consumidor de água e energia elétrica. O chuveiro elétrico, no caso, né? Então a gente tem que não demorar tanto no banho, né? E se tiver um dia de calor, tome um banho de água gelada mesmo, para não estar gastando muita energia. Corte o exagero nas compras, prefira os produtos que têm refil, né? Você pode comprar aqueles desinfetantes, sabão em pó, você pode comprar só aqueles que você só troca as embalagens. Não precisa você comprar sempre as mesmas embalagens, porque tudo vai para o lixo. Pensa sempre que vai ocupar espaço no planeta. Então, se você comprar menos essas embalagens, você comprar só o refil e ficar repondo, menos lixo você vai estar gerando também. As lâmpadas fluorescentes e as LEDs, elas duram mais e são mais econômicas que as incandescentes também, né? Então, comprar as lâmpadas fluorescentes. Não deixe os aparelhos ligados na tomada quando não estiverem sendo utilizados. Por quê, gente? Porque mesmo que você esteja com o aparelho na tomada, ele vai estar gastando energia. Você vai estar até economizando na conta de luz. Você está lá, ele está só em stand-by, né? Sua televisão está lá, você não ligou, mas está na tomada. Você está gastando energia também. Então, uma forma de economizar é tirando da tomada. Você também vai estar contribuindo para o meio ambiente, que não precisa produzir tanta energia e você também não precisa pagar tão alto. Bom, ao limpar o quintal, a garagem ou a calçada, evite usar a mangueira. Você pode usar com balde e você vai economizar a água também. Não precisa você ficar todo o tempo com a mangueira ligada, carregando o lixo. Não, varre primeiro, depois joga um baldezinho. Não precisa você gastar tanta água, né? Utilize a reciclagem para os objetos que vão ser descartados. Vocês podem ver na internet, tem várias opções de caixa, de garrafa PET, tem vários artesanatos que vocês podem estar utilizando. Em vez de vocês jogarem no lixo, vocês podem estar usando, criando, né, reutilizando. Bom, para transportar as compras, utilize sacolas retomáveis. O que é retomáveis? Que elas vão voltar. Vocês não precisam usar sempre aquelas sacolas plásticas, porque o plástico ele demora muito para se decompor. Então, se a gente reduzir isso, a gente vai também colaborar com o meio ambiente. Então, vamos pegar uma sacola de pano mesmo e você sempre vai e volta com a mesma sacola. Não precisa ficar usando tantas sacolas, que muitas vezes é jogada mesmo no lixo, tá? Bom, aí temos os produtos orgânicos. Os defensivos agrícolas, que são os agrotóxicos, que são aqueles que eu falei para vocês que vão combater as pragas nas plantações,
eles aumentam a produção de alimentos, porém eles vão afetar as cadeias e teias alimentares. Além disso, as substâncias tóxicas liberadas no ambiente podem se acumular no corpo dos seres vivos, inclusive dos seres humanos. Por essa razão, a quantidade aplicada de defensivos agrícolas, os agrotóxicos, deve ser mínima. Além disso, deve haver cuidado no manuseio desses produtos e no descarte das embalagens, as quais precisam ser recolhidas separadamente para não poluir o ambiente. Como eu falei, esses produtos eles são cancerígenos. Aí, gente, temos ali os produtos orgânicos. Temos essa imagem do livro de vocês. E aí a gente vê aqui, ó, eles estão trabalhando de acordo com o meio ambiente, sem afetar. Olha, são produzidos sempre com a preocupação de não prejudicar o meio ambiente. A produção orgânica consegue se sustentar sem destruir os recursos naturais. 2. Os produtos valorizam as espécies de animais e plantas da nossa natureza. Entre as técnicas utilizadas pela agricultura orgânica está o uso de esterco de animais, adubação verde e compostagem para a fertilização do solo, né? A rotação de culturas para evitar o desgaste do solo e o controle biológico de doenças e pragas. Olha só, temos a imagem ali, ó, os produtos de origem orgânica estão presentes na maioria dos supermercados e feiras livres. O selo de produto orgânico certifica que determinado alimento não foi produzido com o uso de agrotóxicos ou fertilizantes. Então, esse selo aqui, escrito orgânico, ele vai te falar no seu produto quando você compra que esse produto ele foi feito de forma que não utilizou os defensivos agrícolas, os agrotóxicos. Então, eles são até mais saudáveis para a gente se alimentar, né? Bom, e aí com essas informações dessas aulas ultimamente, a gente vai para o Agora Eu Sei. O que o Agora Eu Sei? O que vocês aprenderam nessas últimas aulas? Olha só. As atividades realizadas pelo ser humano, como produção de alimentos e roupas, consumo de energia e geração de lixo, provocam impactos na natureza. O que vocês aprenderam também? A exploração excessiva de recursos naturais causa a poluição do solo, da água e do ar, assim como a destruição de habitats e as mudanças climáticas. Também aprenderam. O desenvolvimento sustentável permite o uso dos recursos naturais para suprir as necessidades da geração atual sem prejudicar as gerações futuras. Também aprenderam. A preservação da biodiversidade visa a diminuição da exploração de recursos, ao reflorestamento, à criação de áreas protegidas e ao consumo de produtos obtidos de forma sustentável. Então, temos a última imagem que está no livro de vocês. Com tudo isso, com o desenvolvimento sustentável, vamos lá. Salve o planeta Terra. A última imagem da explicação de vocês. Então, depois dessa explicação que vocês tiveram, temos os exercícios da página do livro didático. Temos lá a página 22, 28, 31, 32, 35, 36 e 37. Respondo isso daí que na próxima semana a gente vai estar corrigindo, tá bom? Então, por hoje, crianças, é só. Espero que vocês tenham gostado. Entre nos plantões para a gente estar discutindo sobre esses assuntos. E é isso aí. Até mais. Um abraço. Tudo jóia, quinto ano? Vamos iniciar mais uma aula. Agora a nossa aula de geografia, ok? Hoje, 15/9/2020, o que nós vamos ver na nossa aula de geografia? Nós vamos aí colocar a nosso conhecimento em prática, lá na página 25. Vocês lembram que nós fizemos aí a leitura do texto, né, falando sobre a tecnologia nas escolas, como é que é utilizada aí a tecnologia na escola. E aí a gente viu o exemplo do garotinho, né, que transformou aí o seu trabalho, o seu manuseio do dia a dia em tecnologia, o que facilitou ainda mais a sua vida. Então, a gente vai colocar agora o nosso conhecimento em prática. Então, lá na página 24 do livro de geografia de vocês, ele vai referir lá sobre o texto, né? Como é que é o nome das duas escolas lá citadas no texto. Vamos lá. Lá na página 24, ele vai falar o seguinte, né? A Escola Municipal de Ensino Fundamental Zeferino Lopes de Castro
e Escola Municipal Manuel Domingos de Mello. Então é o nome da escola lá. Questão 2. Quais são os 4 projetos mencionados na reportagem? Aí nós temos lá: criar um coxo automatizado, uma estufa para impedir que a geada prejudique as hortaliças, um protótipo para atender ao uso de insumos na agricultura e garantir que a horta da unidade seja irrigada. Apesar de o estabelecimento da água ainda ser feito por caminhões-pipa que passam em intervalos de até 3 semanas, ok? Na questão 3 é o seguinte: reflita sobre o impacto que o desenvolvimento da robótica pode causar nas comunidades onde essas escolas se localizam. Escreva um texto com pelo menos 5 linhas, registrando suas conclusões. Então é o seguinte, gente, vocês aí, não sei se vocês já fizeram, né, ou vão fazer, vocês vão repensar, né, pensar se vão ler novamente esse texto, e aí no caderno de vocês vão pensar o seguinte, né? Como é que é realizada aí a questão da robótica nas escolas, ou na comunidade, ou nas próprias cidades? Como é que pode, qual é o impacto que pode causar ao meio ambiente? Por exemplo, o menino ele fez lá um protótipo, né? Um coxo automatizado para levar alimentação para o gado. Mas qual é no caso, o que pode causar ao meio ambiente, né? Que tipo de poluição, derramamento de óleo, né? A questão de peças também, o manuseio. Então vocês vão repensar quais são os problemas, né, ambientais aí que podem causar dentro da comunidade, ok? Então, no mínimo 5 linhas, tá? Pelo menos 5 linhas aí. Então vamos lá ao nosso conteúdo, né? A nossa geografia na prática agora, na página 25, ok? Você sabe o que são estereótipos? São imagens pré-concebidas de pessoas ou grupo de pessoas, ou seja, imagens, né, formadas mesmo antes da gente conhecer alguém ou algo. Então a gente vai falar de uma pessoa sem antes conhecer essa pessoa, ou sem antes conhecer esse grupo de pessoas. Isso é o chamado estereótipo. A gente precisa o que? Antes de falar, conhecer essas pessoas, né? E aí lá na página 25 ele vai citar um texto que é referente a um grupo indígena que criou uma rádio no local onde eles moram. E aí essa rádio, eles passam todo o que eles fazem no dia a dia, né? O conhecimento deles, a cultura deles para as pessoas, para que as pessoas elas não fiquem pensando, né, sobre como é que é a questão indígena, para que elas realmente conheçam. Então vamos ver lá como é essa história aí. A Rádio Iandé é a primeira rádio indígena online brasileira. Está sediada no Rio de Janeiro, mas conta com programação feita por gente de todo o território nacional. Sua equipe fixa, assim como os colaboradores e correspondentes, são todos indígenas. A palavra Iandé, de acordo com uma das fundadoras, Renata Machado, ela é jornalista da etnia Tupinambá, vem da língua tupi, mas é muito usada em Endu, língua derivada do tupi. Dependendo do contexto, ela pode significar tanto você quanto nosso ou nós também. O slogan adotado é a rádio de todos nós, ou seja, todas essas pessoas elas têm participação, elas podem ter aí participação, né? Mas essas pessoas elas são todas indígenas
Então, para que as pessoas tirem as chamadas, né, estereótipos, que é aquele pensamento, né, como a gente já ouviu falar, né, a expressão, aquela coisa que as pessoas de outra região pensam que a região norte só tem índio, né? Só tem índio, a gente anda em onça, chamados o quê? Estereótipos. A gente não pode falar de ninguém ou de um local sem antes conhecer. Estereótipo também ele é considerado aquela questão: uma pessoa viajou para um local, não teve uma boa experiência, ela chega para você e fala: não vai para lá não, porque lá é ruim, lá tem isso, tem aquilo. E aí você fica com esse pensamento, né? E aí você pode passar esse pensamento para outras pessoas, mas isso aí não é considerado uma coisa legal, é considerado também o estereótipo, né? Se a pessoa teve uma experiência, beleza, ela teve a sua experiência, você pode ter outra experiência, você pode ter outro conhecimento, tá bom? Então vamos tirar essas questões da nossa cabeça, né? De que o local ele não é legal. Então a gente precisa primeiro o quê? Conhecer, para depois a gente falar ou tirar nossas conclusões, tá ok? Vamos seguir então ao nosso conteúdo aí. E aí embaixo ele vai caracterizar o seguinte, né? São os 3 principais equívocos que os indígenas eles pretendem combater com a rádio, ou seja, que eles pretendem tirar das pessoas os principais pensamentos equivocados que eles pretendem retirar. O primeiro lá, a visão homogênea que muitas pessoas têm sobre eles, como se todos os indígenas fossem uma só cultura, quando na verdade são centenas de culturas, né? A segunda, a visão desatualizada, como se eles não tivessem acesso a diversas tecnologias modernas ou deixassem de ser indígenas por isso. Então olha só, né? Muitas pessoas, elas pensam isso dos indígenas, imaginam essa questão. Hoje em dia nós temos em nossa sociedade professores indígenas, médicos indígenas, advogados indígenas, né, que estão dentro das universidades se formando, tendo conhecimento, levando esse conhecimento para dentro das suas comunidades. Então isso daí são consideradas o quê? Questões que as pessoas ainda imaginam, né, que eles têm uma só cultura, que eles não têm acesso a outras coisas também. E na terceira, qual é o terceiro equívoco aí que eles querem retirar? Atentar somente para os fatos negativos, como suas dificuldades e desafios, sem perceber também os positivos, como as melhorias que têm conquistado, as coisas que eles têm conquistado, o espaço deles. É verdade que eles sofreram muito, a questão da luta por terras, né? Luta por questões de invasão, sim, mas eles também conquistam muitas coisas. Então são os 3 estereótipos que esse grupo indígena aí, ele está querendo tirar das pessoas através da rádio. Que ideia legal, certo? Que ideia bacana eles tiveram aí para poder passar o conhecimento deles para outras pessoas. E aí ele vai falar o seguinte lá embaixo, né? Que no caso você vai imaginar, né? Você vai se imaginar aí como radialista de uma estação do município onde vocês moram, e aí vocês vão ter a missão de apresentar um programa em que buscam combater estereótipos e preconceito contra pessoas do campo, sejam elas indígenas ou não. O que vocês, né, apresentariam a seus ouvintes para combater os 3 tipos de preconceitos listados acima? Aí você vai escrever, né, em seu caderno, né, com 3 parágrafos para cada preconceito combatido. Então, vocês vão, como essa atividade aí vocês vão realizar em casa, na quarta-feira, no nosso encontro, a gente pode fazer o quê?
comentar sobre esse assunto e aí vocês podem colocar em prática, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Imaginar 3 estereótipos, né? 3 pensamentos que as pessoas têm de errado em relação aos grupos indígenas ou a grupos que vivem no campo. E aí vocês vão colocar, vão pontuar igual eles fizeram aqui. E aí vão passar para as pessoas, né? Sobre esses conhecimentos, tá bom? Então, essa aí é a atividade para casa para vocês, tá bom? Página 25. E aí eu coloquei também para vocês, né, sobre essa questão aí, que dia 15 de setembro é o Dia Internacional da Democracia. Olha que legal, né? Hoje, então, é o Dia Internacional da Democracia. Viva a democracia, tá bom? Por hoje é só. Muito obrigada e até a próxima aula. Hello students, good morning, good afternoon or good evening, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de inglês dessa semana e hoje eu vou revisar um pouquinho de preposição de lugar com vocês, tá? Então assim, o livro de vocês, quando ele fala de preposições de lugar, ele vai falar também de lugar da cidade e fica assim, né? Eu acho interessante que vocês compreendam o uso das preposições de lugar sem fazer toda vez que falar de preposição, sempre lembrar de lugar da cidade. Eu não acho bacana, porque a gente utiliza preposição para bastante coisa, para dizer onde é que um objeto está localizado, se está em cima da mesa, embaixo da mesa, dentro do armário, dentro da mochila, dentro do estojo. Então assim, não é só para lugares da cidade, não fique com esse pensamento, preposição de lugar, parece assim que já está direcionado para o mapa da cidade, né? Que o livro de vocês ele traz mapa também. Então calma aí, não é só isso não. Então hoje eu vou falar um pouquinho de prepositions of place. Eu tenho aqui, galera, uma imagem bem legal, ilustrativa, sobre as preposições de lugar. Então olha só, vou fazer a leitura explicando cada uma delas. In, eu tenho um gatinho que está dentro da caixa. Na verdade, o nome disso tudo é inside, que significa dentro mesmo, mas a gente utiliza essa forma abreviada que é in e já é o suficiente para entender que algo está dentro de alguma coisa. On é diferente de in. On você vai utilizar quando ele está sob, não está em cima, propriamente dizendo, está sob. Por exemplo, se tem um objeto sob a mesa, você vai utilizar essa on. Também vai utilizar quando algo estiver no chão. A palavra chão vocês vão ter que memorizar. Floor, on the floor. E também algumas coisas que são fixadas na parede. Por exemplo, relógio, retratos, tudo que estiver fixado você vai utilizar o on, tá bom? Então o on é o que vocês mais poderão utilizar ao observar uma imagem cheia de coisas, por exemplo, espalhadas pelo chão, na mesa e fixadas na parede. Isso vamos já entender quando for para o exercício, tá? Já aqui, galera, tem o under. Under significa embaixo. Tá vendo o gatinho tá sendo esmagado pela caixa? Porque ele está embaixo. In front of é bem na frente mesmo. O mapa de vocês da cidade, do livro, tinha lá, acho que um determinado lugar e tinha um pequeno na frente. Tipo, é como se tivesse, não sei se vocês vão lembrar, que tinha um supermercado, que tinha um estacionamento na frente e tinha uma banca de revistas. Tinha 2 supermercados aqui em Porto Velho, eu acho que até mais. Funcionavam assim, tinha uma lojinha na frente do mercado. Então a gente poderia dizer que a livraria, né? The bookstore is in front of the supermarket. A livraria fica em frente do supermercado. Em frente, entendam como ali, no mesmo sentido, porque se atravessar a rua já vai ser outra preposição, tá? Então, in front of, behind, o contrário de na frente é atrás, behind é atrás. Então, a mesma frase que eu falei do supermarket com a bookstore, eu posso falar
The supermarket is behind the bookstore. Continuando a explicação, next to, o livro de vocês, ele ensina beside, que é ao lado. Então, next to é outra forma de falar o beside, que é ao lado. Above, gente, above é em cima, mas vocês vão pensar da seguinte forma, né? Algo que esteja no piso de cima ou em cima da árvore. Quando for falar, se referir ao céu também, above, lá em cima. Quando tem os anunciados que pede para você observar algo no exercício de cima, por exemplo, tá no exercício 3, veja as imagens do exercício 2, lá above, lá em cima da página. Então, above é lá em cima, não pode ser não ali rente a coisa. Por exemplo, o Ona tá com a patinha em cima, esse aqui ele está pulando, tá vendo que tá lá em cima? E ao contrário disso é below, quando eu falo no enunciado que vocês têm que observar as imagens below, que estão lá embaixo, as imagens na questão. Between é entre uma coisa e outra. On the left é na esquerda. On the right é à direita, tá? E opposite, o livro de vocês não tem essa daqui, opposite, que vai ser a mesma coisa que across from. Então, across from eu ensinei para vocês que era atravessando a rua, porque se eu utilizar a palavra na frente, vocês vão confundir com in front of. Então, across from, que é atravessando a rua, vocês têm. Então, across from, ele é sinônimo de the opposite, o oposto, tá? Na rua, na mesma direção, mas só que atravessando a rua. Explicado isso, eu tenho aqui essa imagem de um mapa, tá? Esse mapa eu tenho o nome de rua, eu vou ter alguns nomes de lugar, então vocês vão ter que observar bastante ele na hora de fazer o exercício. Eu trouxe ele antes do exercício porque você vai voltar aqui nele depois, tá? Depois que copiar o exercício. Então, galera, agora vamos ver aqui essas frases, porque essas frases servirão, né, de direção pra gente, né? Como que a gente vai preencher os lugares daquele mapa que estava em branco. Então vamos lá. Greentown is a nice small town. O nome da cidade é Greentown, que é uma pequena cidade. There are so many things to do there. Tem muitas coisas que dá para fazer lá. You can go for a walk in the park. Você pode fazer uma caminhada no parque. There is a nice park in Bond Street. Tem um parque legal nessa rua Bond. Ela fica a seguinte, ó. Opposite the park is a post office. Então, olhando na imagem daquele mapa, a gente tem um parque que fica na Bond Street e the opposite the park tem um post office. Um desses três é o post office, possivelmente este da esquina, né? E voltando lá. There is a hotel next to the post office. Tem um hotel ao lado do post office. Então, se o post office está aqui, tem um hotel aqui. Continuando. A gente tem aqui de roxinho. The hotel is between the post office and the police station. Voltando no mapa, a gente tem the post office. Tem aqui um hotel e depois tem a police station aqui. Então tem o que fica no meio, do lado e do outro lado. Continuando. There is also a playground. The playground is behind the police station. Então eu tenho a estação delegacia aqui e atrás eu tenho playground. Então tem que colocar playground por aqui também. Voltando lá. You can buy things at the supermarket. It is next to the playground. Fica ao lado do playground. Então vocês já sabem que vão ter que colocar supermarket aqui, né, que fica ao lado do playground. Voltando, ó. You can also go swimming. Você também pode nadar. There is a big swimming pool in Mill Street. Tem uma grande piscina, né, para nadar na rua Mill. There is a café in front of the swimming pool. Então vamos lá para o mapa. Mill Street tem uma swimming pool grande e ele disse que tem ao lado tem um café.
Isso foi suficiente? Não, porque tem 2 espaços, né? Então vamos voltar lá para as informações. Ah, o café fica na frente. I'm so sorry. Nesse espacinho azul é o café. Lembra que eu falei que na frente era ali no mesmo sentido? Vou voltar para as frases, né? The toy shop is opposite the supermarket. Então, do outro lado, né, que seria o across from, fica the toy shop. Então coloque toy shop aí, atravessando essa Mill Street. Voltando para cá. You can play different sports at the sports center. The sports center is between the swimming pool and the bank. Opa, essa aqui ficou fácil. Ela fica entre a piscina para nadar, né, e o banco. Fica entre. Então eu tenho o banco aqui, a piscina aqui no meio vai ser o centro de esportes, né? Então coloca aí, Sports Center. Também agora vamos continuar, que a gente está finalizando. The library is in Victoria Street. It's in front of the hospital. Então eu tenho uma livraria que fica na Rua Vitória, que fica na frente do hospital. Uma livraria na Rua Vitória, library, livraria não, I'm so sorry. É uma biblioteca. Então ela fala que tem uma biblioteca aqui, realmente tem. E ela fala que it's in front of the hospital. You can park on next to the hospital and the library. Você pode estacionar o seu carro next to the hospital and the library, do lado do hospital e da biblioteca. Eu tenho aqui, então vocês podem estacionar, que é o estacionamento. Então ele diz que fica também aqui ao lado, então tá faltando colocar ali uma palavrinha. E por último ele fala there is a big car park, que é justamente esse daqui, tá? Então, continuando, galera, eu acredito que vocês tenham preenchido tudo. Tem parque que é diferente de playground, não sei se vocês já sabem disso, mas o playground é mais voltado para crianças pequenas, alguns brinquedos como escorregador, balanço. E o que mais que a gente pode observar nesse mapa? Ele só tem street, mas alguns mapas vão variar entre street e avenue, que a avenida é maior do que a street. E vamos agora às respostas. Post office, hotel, police station. A gente tem supermarket, playground, café, toy shop, sports center, hospital e car park. Tá bom? Terminou, teacher? Ainda não. Vamos lá, calma aí. A gente tem agora um exercício bem mais simples, tá? Eu expliquei o mais difícil, mas eu vou aplicar a atividade do mais simples para vocês. Tem aqui que copiar o cabeçalho, a activity e o enunciado. Look at the picture and complete the sentence with the correct preposition. Então vocês vão olhar as imagens e completar as frases com a preposição correta. Na verdade é a imagem, que é só uma imagem, tá? A imagem que vocês irão observar é esta. Não precisa vocês desenharem no caderno de vocês. Vocês irão apenas observar. Agora as frases vocês precisarão copiar, tá bom? Então você vai pausar no início onde eu apresentei a atividade, expliquei o enunciado, copia aquilo lá. Observe a imagem e copia agora as frases também. Depois você vai dar o play para poder corrigir, tá bom? Porque como é que vocês vão fazer isso aqui? Vocês vão ter que olhar as preposições, olhar a imagem e ver esses objetos que estão naquele quarto. É um quarto, certo? Vão observar onde que está cada objeto, a descrição de onde eles estão, para poder completar com as preposições de lugar. Combinado? Então tá. Vamos corrigir então? Vamos lá ver se está tudo ok. Onde que está o carrinho, o brinquedo? Eu tenho bookshelf ali, uma prateleira, tá? The car is on the bookshelf. The doll is next to the ball. The teddy bear is on the bed, tá sob a cama. The ball is between the bed and the doll. Então a bola tá entre a cama e a boneca. The clock is on the wall. O relógio está na parede. The toy soldier is
next to the car. O soldado, né, o brinquedo do soldado, ele está do lado do carro. The bed is between the bookshelf and the wardrobe. Então, a cama está entre a prateleira ali e o armário, ou guarda-roupa, desculpa. The elephant picture is on the wall, está na parede. The rug is on the floor. E por último, the car is the toy soldier. The rug é o tapete, tá, galera? The car is next to the toy soldier. Então o carro está ao lado do brinquedinho de soldado lá, tá bom? Eu espero que vocês tenham conseguido fazer, tenham conseguido entender, que é o mais importante. Ficando com dúvidas, sabem como me procurar, tá bom? Galera, até a aula que vem então. Bye, bye!